Bastidor CBN. Oferecimento Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. SideLog. A mais moderna área para a instalação da sua empresa. Sábado, 11 horas da manhã, pouquinho depois das 11, depois do nosso repórter CBN, você tem esse compromisso conosco que nós temos com você de levar informação, levar cultura, levar saúde. E hoje nós queremos falar sobre o cinema nacional. O cinema nacional que tem cada vez mais contribuído com a qualidade e com isso vem-se a premiação e a revelação de talentos na produção, na direção, atores, etc. e tal. E nós estamos recebendo o presidente da Film Commission da região metropolitana de Ribeirão Preto, Edgar de Castro. Obrigado, Edgar. Obrigado, tá junto. E o Lucas Bretas, que assinou a direção do filme Maria Zeferina e que foi apresentado recentemente no dia 31 de dezembro em São Paulo. Nós vamos falar, Lucas. Obrigado por ter vindo trazer esse assunto com a gente. Obrigado eu pelo espaço, Edmo, e pela gentileza de ceder pra gente, né, essa audiência enorme da CBN para falar sobre cinema. E vamos começar logo da Maria Zeferina, né, que é uma mulher cuja história, né, Edgar, é uma mulher que saiu de lá do canavial, do buraco, da terra. E em 2001 foi lá e ganha uma São Silvestre. Mas como? Quer dizer, e aí foi da onde surgiu essa vitória dela e a relação com o centenário da São Silvestre, criar um filme desse baluarte brasileiro que é a Maria Zeferina. A sua pergunta inicial ela é tão pertinente, Edmo, porque nem ela mesma imaginava que ela pudesse ser capaz de vencer uma São Silvestre. Ela queria participar dessa prova, era o sonho de infância da menina pobre que assistia na TV da vizinha, a Rosa Mota, portuguesa, vencer 6 vezes consecutivas a São Silvestre, e ela pensava e sonhava: um dia quero conhecer São Paulo, que ela não conhecia a cidade de São Paulo, e correr ali a São Silvestre. Ela queria só participar. Então, nem ela mesma imaginava, Edmo, que pudesse ser campeã da prova. Edgar, e o filme rodado com o apoio, com a Film Commission, em todo esse processo, que resultou, eu vi a expectativa lá em São Paulo, no dia 31, foi um negócio importante, foi interessante isso para a audiência. É surpreendente, o filme é muito bonito, a história dela, né, Lucas, é sensacional. A gente está procurando até ver se passa nas escolas, né, Lucas? Exato. Porque é uma motivação. E bonito. Todo mundo aplaudido no meio do filme, as pessoas aplaudem. É uma coisa assim bem... Ô Lucas, eu quero dizer que o cinema nacional ele tem apoios culturais, Lei Rouanet, e também o patrocínio privado. E que aí, no caso, eu quero destacar a Base Química e a Transmog, que foram fundamentais para a realização desse, vou chamar documentário, né? Eu não sei se eu posso... Sim, com certeza. Você que é diretor. E que é importante esse apoio privado para a realização dos trabalhos de vocês, né? É fundamental, a gente tem esse tipo de incentivo fiscal das empresas, essa renúncia fiscal que o governo faz. E isso, de fato, subsidiar o cinema no Brasil é o que toca basicamente a produção audiovisual no país. No caso do filme da Zeferina, a Base Química com a Transmog foram, de fato, os principais, né? O patrocínio master que mais ajudou nessa produção, junto com a Pacer Academia, a Rendel e também a FAV de Sertãozinho. Se isso não acontecesse, Edmo, só por recursos próprios, eu não digo para você que nem dificilmente aconteceria o filme. Impossível acontecer o cinema no Brasil hoje sem que haja o subsídio. Então as empresas, elas, ao invés de pagar para o governo 100% de imposto de renda, por exemplo, no caso da Base Química, que vai para uma vala comum. Exatamente, né? Isso. Ela destina no máximo até 4% para uma produção audiovisual, ou cultural que seja, né? Existe a lei do audiovisual, que é uma lei gêmea da Lei Rouanet, mas se a empresa em questão não quer colocar num filme, por exemplo, pode colocar num espetáculo de balé, num espetáculo de coral, de música, um espetáculo circense, um festival, algum evento. A Feira do Livro de Ribeirão é tocada assim também, são 11 dias de evento. Então,
subsidiar a cultura, a arte, isso é muito comum, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Edgar, as pessoas, principalmente os... não tem filme nacional bom. A televisão não passa filme. Não sei o quê, mas também não quer entender que precisa de o incentivo, que precisa desse patrocínio para poder acontecer isso, não é isso? É verdade, mas olha, Edmo, veja nas plataformas de streaming, hoje Netflix, HBO, a Disney, já tem uma lista de filmes brasileiros, entendeu? Nosso cinema está ganhando um espaço mundial, internacional, com as nossas produções. Nós vamos falar... recentemente ganhamos nós vamos aí, falar daqui a pouco, não só recentemente, como não tão recentemente, mas a Fernanda Torres no ano anterior, né? Estamos aqui. Mas aqui, nós temos aqui no cinema grandes ligações aqui entre território nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, que é a São Paulo Film Commission, mas nós já tivemos aqui, além de você, Edgar, batalhador histórico do cinema e da Cinemateca Nacional, mas nós tivemos Fernando Meirelles, premiado, os irmãos Gulani, o André Ristum, e agora a Luísa Shellington Baldini, e agora o Lucas Bretas, sim, né? Que vai ser o mais recente premiado. Eu quero, quem sabe, um dia chegar num nível desses que você citou aí, né? Tomara que eu consiga. Ela está no caminho. Nós estamos aqui hoje, nesse sábado, no Bastidor CBN, com o Lucas Bretas, diretor do Maria Zeferina, Zeferina, Maria Brasileira, né? E o Edgar de Castro, presidente da São Paulo Film Commission. Ela relatou, a Maria... Ribeirão Film Commission. Ribeirão Film Commission. Você já foi São Paulo Film Commission. Era aqui em Ribeirão. Então tá pronto. Você tá certo, Ed. Então, tá bom. Ribeirão cedeu para São Paulo Capital depois o nome, os direitos, né? E virou Ribeirão Film Commission. Ô Lucas, me conta como é que foi a narrativa dessa história da Maria Zeferina, que é história emocionante. Eu não vi o filme, né? A história eu sei que é emocionante, porque a gente acompanha a mulher daqui do Canavial, Sertãozinho, Pontal, enfim. E como é que foi criar essa narrativa da história dela no filme? A gente preferiu não seguir de uma ordem cronológica, então a gente vai e volta no tempo, no roteiro. Por que vai e volta? A gente usa como uma plataforma factual o fato de que em 2022 ela fez um circuito para se despedir das grandes provas. Quando ela fez 50 anos, ela estava se aposentando profissionalmente. Então ela revisitou provas grandes que ela venceu, né? Maratona de São Paulo, que ela foi bicampeã. A Pampulha, em Belo Horizonte, que ela foi campeã também em 2001. E, obviamente, a Grande São Silvestre, que está entre as 10 maiores corridas do mundo e a maior da América Latina. Então, nós viajamos com a Maria, acompanhamos, gravamos isso que ela fez para se despedir desse circuito. E isso nós vamos pincelando ao longo do filme, indo e vindo, porque a gente conta os anos 70, quando ela vem para Ribeirão, sai de Nova Módica, vem para Sertãozinho, na verdade, região de Ribeirão Preto. Ela vem de Minas Gerais para cá com 3 anos de idade, depois anos 80, 90 e começo de 2000. Então é um filme que utilizou muita direção de arte, né? Carros antigos, ônibus antigos, figurino também dessas épocas. Isso custa, isso não é barato. Mas a gente foi então na ordem de contar essa história, vindo para 2022, como se fosse um factual, uma época atual, e voltando para esses momentos do passado, de infância, no corte da cana, adolescência correndo descalça, conhecendo a Rosa Mota na São Silvestre na TV da vizinha, até se tornar profissional e, de fato, conseguir conquistar as grandes vitórias nas grandes provas. Rosa Mota, que a gente fala Rosa Mota, ninguém sabe quem é, mas nós temos que explicar. A tricampeã, uma portuguesa tricampeã da São Silvestre, quando se falava assim, igual o Usain Bolt lá nas Olimpíadas, quando você falava assim, não tem pra ninguém quando essa mulher estiver correndo. O que você queria falar, Edgar? Mas principalmente aqui no filme do Lucas, que toda a equipe é de Ribeirão. Entendeu? Uma coisa maravilhosa. Todo o produto, todo o projeto, tudo foi desenvolvido aqui com gente de Ribeirão, que é a proposta da gente, que a gente desenvolva aqui toda essa possibilidade de virar um polo de produção audiovisual de verdade. E que, pode falar, Lu. Existe esse potencial, né? O Edgar comenta isso e é verdade, né? Nós produzimos um longa-metragem com um orçamento de aproximadamente R$1,5 milhão, que ainda é, pela Ancine, considerado um filme de baixo orçamento. Sim. Qualquer filme abaixo de R$2 milhões, oficialmente, ele é uma produção
de baixo orçamento para a Ancine, mas é uma produção genuinamente local. Ela é nossa. Nós gravamos, claro, em São Paulo, Belo Horizonte, mas a gente rodou 90% aqui. Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jurucê, nos canaviais da região. Nós aproveitamos então as locações regionais, os profissionais da região e gastamos aqui. Então o dinheiro que veio dos impostos das empresas, ele foi investido aqui, tanto para pagar profissionais como para alimentar essas equipes. Vieram pessoas de fora para dar entrevista, como a Rosa Mota, por exemplo, veio de Portugal. Ela ficou hospedada em hotel aqui em Ribeirão Preto, gastou aqui na nossa rede hoteleira e também em restaurantes. Então, esse é um valor que se investe, mas quase sempre ele fica aqui. Ele é reinvestido e faz girar a economia. Existe um cálculo de que para cada real investido no audiovisual, produção cinematográfica, quase R$6 retornam para os cofres ou para a economia daquele município. É por isso que a gente pensa e tem essa convicção de que Ribeirão Preto tem muito potencial, como disse o Edgar, para se transformar num polo de fato da produção de cinema no Brasil. E eu vou falar disso na volta, no próximo bloco, porque esse apanhado que a Ribeirão Film Commission fez e faz, houve o merecimento de mais uma contratação do Sebrae, e o Edgar vai falar isso na volta. Eu estou com o Lucas Bretas, diretor de Maria Zeferina, a Zeferina Maria Brasileira, e o Edgar, presidente da Ribeirão Film Commission. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. SideLog. A mais moderna área para a instalação da sua empresa. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN desse sábado, com o Edgar de Castro, presidente da Ribeirão Film Commission, e o Lucas Bretas, diretor do filme Zeferina, a Maria Brasileira. E nós saímos do primeiro bloco, Edgar, falando do Sebrae ter feito esse segundo acordo, né? Já tinha feito no ano anterior com a Ribeirão Film Commission, e que, dada a relevância para um levantamento de locais, locação, virtudes, vertentes, etc., da região para esse sentido. Na verdade, Edmo, nós somos do IPSA, a Ribeirão Film Commission da região metropolitana de Ribeirão Preto, é um braço do IPSIC, o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. E esse projeto do IPSIC foi levantar os 34 municípios da região metropolitana. E fizemos um documentário, um filme de cada um desses municípios, e que nos deu um banco de imagens, um banco de locações da maior qualidade, levantando cenários maravilhosos, que são locações, né, Lucas? Exato. Para cinema. Né? E isso, o Sebrae é parceiro da gente, apoiador da Film Commission da região metropolitana de Ribeirão Preto, e desses 34 municípios que aderiram ao projeto. Nós temos uma carta de adesão de cada um desses 34 municípios para facilitar a produção de cinema nessa toda essa região. O que o Lucas já destacou é que esse é não só um investimento para a cultura brasileira, mas para esses próprios municípios durante essas filmagens, essas locações, né, Lucas? O dinheiro volta, Edmo, e fazendo um paralelo aqui rápido de comparação, geograficamente, Hollywood, que fica em Los Angeles, é numa localização muito ruim no mapa norte-americano. E por que virou o polo que virou? Porque teve investimento. Se você analisar, seria muito mais lógico em termos geográficos que Nova York, por exemplo, fosse um polo cinematográfico, Washington, né? E outras cidades nessa região. Los Angeles é mal localizada, entre aspas, mas teve investimento e é o que é hoje, né? É Hollywood, é o centro de produção cultural do mundo, né? Não só de cinema, mas de arte como um todo. Por que não Ribeirão Preto, embora não seja uma capital estadual, não possa também... Aqui tem dinheiro. Não é o que falta aqui na região, ainda mais com o agronegócio. Nossa região é muito forte. Ribeirão é mais forte economicamente do que muitas capitais do Brasil. Então, o que falta é você entender que essa produção pode trazer retorno, pode ser de fato uma indústria
né? E que isso pode se transformar, de fato, num polo em que traga retorno em escala. Hoje a gente produz mais pouco, mas eu tenho certeza que quem tinha há mais ou menos 10 anos 3 ou 4 produtoras cinematográficas, hoje tem quase 40 para produzir audiovisual, de fato o mercado está entendendo que pode haver retorno. E tem uma água também, não tem não, Edgar? Esse Brasil, pode ser Hollywood, a cidade cinematográfica, mas esse país agora parece que a água que se bebe nesse país está gerando talentos, porque a qualidade está ficando louca. Mas recentemente nós temos aí o Wagner Moura e o diretor, como é que chama o diretor? Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho. Que maravilha, hein, Edgar? É uma vitória, não só do Oscar lá no começo do ano, né, mas agora, do ano passado, com essa vitória agora do Agente Globo de Secreto, Ouro. né, do Globo de Ouro. Né? Mas o que tem em Ribeirão de formidável, junto com lá, Los Angeles, é o sol. O cinema americano originalmente era em Nova York. Quando ele se transforma num grande negócio, ele migra para a Califórnia por causa do sol. O que nós temos aqui em demasia. O cinema americano, o western, foi a grande catapulta dele para ele virar o grande negócio que se tornou. Entendeu? E o sol é a base. Cinema é fotografia, fotografia é luz, luz é sol. Então nós temos esse componente. Tecnicamente é perfeito isso que o Edgar traz, porque numa gravação externa de um filme, se você não prevê chuva e choveu, acabou. Você tem que cancelar aquela gravação ou remanejar toda a sua equipe e equipamentos para gravar internamente naquele dia. E o custo disso? Encarece. Com certeza. É claro que hoje eu tenho uma cena que prevê no roteiro chuva. Você vai produzir artificialmente isso. Vai chover naquele seu dia sem que esteja com nenhuma nuvem no céu, por exemplo. Mas é mais caro você passar por várias diárias adiadas de gravação por conta de chuva e tempo ruim do que você precisar em uma ou outra reproduzir artificialmente uma chuva. E aqui nós temos 300 dias de sol por ano. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos falar um pouco, o Brasil, né, especialmente a TV Globo, ela tem um faturamento, um capital na exportação de dramaturgia, filmes, que é uma loucura. Exato. Basta saber que a plataforma Globoplay virou o que virou esse de número de pessoas, enfim, esse conteúdo, todo mundo vindo atrás, as outras emissoras, etc. Tal. Mas a Globo sempre foi produtora. E ela sempre foi produtora porque ela tem o estúdio e o talento do diretor, do produtor e do ator brasileiro. Então, exatamente, os produtos que sobram disso são fantásticos. E aí entra agora um já premiado capitão do Wagner Moura lá, do Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, que foi espetacular aquele Tropa de Elite. Tropa de Elite. E agora ele vem finalmente ser premiado. Então isso é o resultado desse trabalho, Lucas. É verdade, e a gente tem na Rede Globo, por exemplo, já não de hoje, há décadas, uma emissora que está entre as 5 principais do mundo, e muito disso em função de ser referência nas telenovelas. A Globo exporta, desde os anos 70, novelas para o mundo inteiro. Roque Santeiro, Vale Tudo, Tieta. São novelas que rodaram ainda, O Clone, que rodam o mundo. 84 países compram as novelas da Globo. Olha isso. Então, a partir desse momento, você entende que a dramaturgia brasileira ela tem um espaço no mercado externo. É que ainda existe no nosso público consumidor uma síndrome de vira-lata que quase sempre a gente espera algo ser carimbado lá fora, como foi Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, e como foi agora de novo Agente Secreto. Então, quando lá fora vence Cannes, quando lá fora o New York Times recomenda o filme, ou quando é indicado ao Globo de Ouro, como acabou de vencer, né, algumas semanas atrás, o Agente Secreto, sim, com Wagner Moura, e também filme internacional, ou vai pro Oscar, como foi o ano passado e venceu o Ainda Estou Aqui, aí o público brasileiro olha, se lá fora então venceu, se lá fora então mas parece aquela coisa de pobre, exatamente, né? Exato. Não desmerecendo, mas é assim, eu não dou valor para coisa nacional, porque a coisa nacional é pobre. Eu tenho que ver isso. Se vier lá de fora, aí sim, aí eu fico quieto. Parece isso, né? E quando, na verdade, você pega depoimentos de Martin Scorsese, um dos maiores diretores da história, e ele cita nominalmente Glauber Rocha como inspiração dele. É o cinema nacional dos anos 60 e 70. E ele cita Glauber Rocha,
como inspiração. Eu me inspiro, eu olho como referência a Glauber Rocha. Então, se nós, como público, e aí a gente faz a meia-culpa aqui, como eu também, eu cresci assistindo e consumindo muito mais conteúdos internacionais, enlatados norte-americanos. E a gente vai criando essa consciência de que tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil. Edgar, e com grandes oportunidades, porque o próprio júri, o corpo de jurados do Oscar, você fala, ó, veio um filme lá do Xanxin Gangão. Você fala, o que é o Xanxin Gangão? Não é nada. De repente, 1 ano fala do Brasil, 2 anos falando de Brasil, 3 anos falando, opa, vamos dar uma ligada aí. Março, nós passamos a serviços de outra forma pro Oscar. Com certeza. E existe uma chance enorme do nosso agente secreto aí do Kleber, você tem uma posição bem boa no Oscar. Tá na shortlist, né? Tá. Tanto o Wagner como o próprio filme em si, né? A lista de 25 pré-indicados, para de repente estar entre os indicados de fato, nominados para a grande festa, né? E você percebe que é uma tônica já. Não é de hoje. Você tem Central do Brasil em 98, que levou Fernanda Montenegro para a disputa, que o filme em si também estava bem cotado e perdeu para A Vida é Bela, o italiano, para filme internacional, que também é maravilhoso, do Roberto Benigni. Mas nós temos coisas boas sendo feitas por aqui. E o mais interessante disso é o Bong Joon-ho, um diretor sul-coreano que fez o Parasita, que venceu o Oscar de melhor filme há alguns anos atrás. Ele cita Martin Scorsese, que fala, quanto mais pessoal, mais criativo será. Vamos contar a história nossa, histórias daqui, de pertinho, coisas pessoais que vão ser naturalmente criativas. Além de agradecer ao cinema brasileiro, eu quero agradecer a Edgar de Castro, presidente da Ribeirão Preto Film Commission, e o Lucas Bretas, agora esse famoso e largo diretor de cinema que vai aí. Tomara. Vai longe aí. Muito obrigado a vocês dois. E pessoal, obrigado, Ed. Bastidor CBN, sábado que vem, 11 horas da manhã. Não percam, estejam com a gente. Até lá.